Bem-vindos ao último episódio dessa temporada do podcast Mãe Sem Escalas. Esse é o 13º episódio que gravamos aqui. Eu, Lala Rebelo, Cami do Mala de Mãe e Nath Gomes BR, que era E somos 3 mães, no total 10 filhos e muitas dicas de viagem, milhares de viagens pelo Brasil, pelo mundo. E viemos aqui ao longo desses 13 episódios compartilhando com vocês. Bom, a gente já tem então outros 12 episódios para vocês. Dá pra vocês maratonarem, sabe? Pegarem todos de uma vez, se divertirem. Tem muito conteúdo bacana lá. E também queria convidar para quem ainda não segue, começar a seguir o nosso perfil no Instagram, que é o @mãe sem escalas. Tem muito conteúdo lá, além do que a gente traz nos episódios. A gente também cria algo diferente por lá. E a gente não tem como deixar de desejar, já que a gente está no final do ano, a gente não sabe se vai ser no final do ano ou vai ser no início do próximo. Mas desejar um feliz 2024, 2023 foi um ano de muitas realizações para nós, onde a gente começou aqui o nosso projeto. Então que 2024 seja um ano de muitas viagens, uma maternidade com muita leveza, que a gente possa superar os desafios que a maternidade nos trouxer, mas sempre muito felizes. E hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos que mais fizeram sucesso aqui ao longo desses 12 episódios. E acreditem se quiserem, o episódio mais assistido foi justamente o episódio 4, que é sobre o casal após filhos. Como fica o relacionamento do homem e da mulher, do marido e da mulher, do pai e da mãe, nas viagens com os filhos. Eu achei assim, muito engraçado que esse foi o mais assistido. E essa ideia foi da Camila, lembra disso? Porque... E aí eu fiquei envergonhada, porque eu falei assim, gente, mas aí vocês não acham que é muito picante? A Camila, lógico que não, tem que fazer. Não, e assim, eu desconfiava que ia ser um episódio que faria sucesso, porque as pessoas têm essa dúvida mesmo. E eu acho que é um assunto legal da gente trazer, porque às vezes a gente deixa meio de lado, assim, né, pós-maternidade. Mas jamais imaginei que vocês queriam saber mais de como a gente namora nas viagens, do que como a gente leva comida, qual alimento a gente dá, como leva os remédios. Exatamente, né? Porque assim, nossa... O fervo. E no fim, se vocês assistiram o episódio, você vai ver que eu e a Nath falamos, e só quem contou mesmo... Exato! Voltem lá pra assistir. Eu não sei como que eu continuo aqui, porque foi muito injusto. Foi muito injusto. Ela falou eu a abri verdade, o jogo, abri o contei jogo. segredos, e elas lá, Falou do banheiro, da varanda... da varanda. Mas eu vou confessar, quando elas estão viajando, outro dia a Camila estava viajando, eu falei, e aí, amiga, já rolou hoje? Agora virou assunto. Mas é no privado. Agora virou assunto, óbvio, né? Não, mas vale a pena aqui, acho que a dica, né, assistam lá, vocês vão ver, dica de banheiro, dica de pegar um quarto maiorzinho, com salinha. Nunca no mesmo quarto, pelo amor de Deus. Isso é crime, tá no Código Penal, inclusive. Jamais, nem dormindo, gente. E, enfim, e esse foi o episódio mais visto. Foi o que fez mais sucesso. Se você não viu, volta lá, vale a pena, a gente deu muita risada e tem dicas tem dicas muito boas. Toda ocupando o banheiro agora. Uma das coisas que me chamou a atenção nessa temporada foi que a gente teve, eu não sei se vocês lembram, um vídeo que viralizou. Mas ele viralizou e trouxe muita polêmica, assim. Foi o único, na verdade, que trouxe bastante comentário negativo. Vocês negativo... lembram? Assim, discordando da gente, né? Tipo, o tema do vídeo, né, foi um recorte de um dos episódios que a gente fez, contando que, acho que até era uma fala dela lá, contando que é mais fácil do que as pessoas imaginam viajar com bebês, até porque tem várias vantagens antes dos 2 anos, não paga passagem antes dos 6 meses, só mama, então tudo isso a gente trouxe como pontos positivos, né? Exatamente. Aproveita para viajar antes da introdução alimentar, um pouquinho antes, né? Que a gente falou, que facilita muito. Imagina, ter que pensar em comida, se só mama no peito, pá, comida. Exato, você não precisa nem esquentar. E ainda que não seja só peito, né? É mais fácil. Uma mamadeira, você tá com a mala, né? A lata, a gente deu a dica também de não esquentar muito a água para não criar mais uma pendência, mais uma demanda. Enfim. E os comentários negativos foram no sentido de
mas você tá viajando com o neném antes da vacina. loucas. Que Que loucas. loucas, Não vocês pode- vão espalhar doenças pelo mundo, prestem atenção. E é Como muito... se só o bebê tivesse doença. E é muito Exato. daquilo que a gente fala, né? Porque o que a gente faz, na verdade, não é receita de bolo, né? Não é o nosso objetivo aqui do nosso podcast, é justamente compartilhar experiências que deram certo, já que a gente juntas temos 10 filhos. Mas, se a pessoa quer esquentar uma madeira, se ela quer levar comida congelada, ela pode Se quer fazer viajar do mais jeito que ela tarde. quer. O objetivo é justamente falar que não é porque você tem filho de 3, 5, 6 meses, 10 anos, que você vai deixar de viajar por causa isso. disso, né? A ideia é trazer um pouquinho, né, de como a gente faz, de como a gente já fez, dicas, né, de trazer uma ajuda mesmo para quem tem interesse de continuar viajando, mas ninguém aqui é obrigado a fazer igual. E, inclusive, nessa polêmica que deu, a gente até mencionou, né, acho que foi meio que unânime aqui, de vamos viajar, a gente viajou, pelo menos eu, depois dos 3 meses, com as primeiras vacinas dadas, converse com seu pediatra antes. Inclusive, o Sempre pediatra Isso. falou, ok, espera 3 meses pra pegar o primeiro voo. E foi o que eu fiz, entendeu? E tá tudo bem. Tem E tá tudo pediatra bem. que pede pra esperar mais, recomenda mais. E eu acho que cada pessoa faz como quer, como prefere, Como né? se encaixa para sua família, Pra sua né? família, exatamente. E pra nós, pra mim, assim, viajar com 4 meses, 5 meses, 5 meses e meio, é a melhor fase, porque o bebê já, né, não tá aquele bebê mais molenguinho, assim, já tem Total. boas vacinas, né? Óbvio que não todas, né? Afinal, são anos tomando vacina. Mas as Mas, principais, né? Dali pra frente é mais reforço. Crianças pequenas, as demandas são diferentes, né? E muitas vezes, a gente concordou aqui, foi unanimidade, que às vezes viajar com crianças pequenas, com bebês, gente, é mais fácil que viajar com crianças mais velhas, né? Viajar com, por exemplo, adolescentes que têm muito de vontade, querem fazer tudo, né? Os bebezinhos você faz a sua programação e ele se encaixa, né? Então, muitas pessoas assim, nossa, mas vocês viajam com crianças pequenas ainda dizem que é fácil. Não é que seja mega fácil. O que a gente quer dizer é que quando comparado com outras idades, muitas vezes pode ser mais fácil sim, né? Sim, com certeza. Aí a gente falou bastante sobre alinhar expectativas, entender, né, que vão ter momentos trabalhosos, vão ter momentos de desespero em várias situações. Mas que é isso, né? Do geral, dos benefícios, da balança mesmo, a conta fecha muito fácil. E para vocês verem que uma palavra, a gente começou a relembrar os episódios, uma das palavras que mais apareceu aqui foi perrengue. Perrengue, principalmente de saúde, que é algo que as pessoas temem muito. Todas já passaram. Muito. Todas já passaram perrengue de saúde. Tem gente que não viaja porque tem receio do perrengue. E essa palavra apareceu muito, né? Até contei no episódio de perrengues sobre o Miguel ter caído no Marrocos, bateu a cabeça e logo no primeiro dia a gente achou, ele começou a vomitar, a gente achou que era neurológico. Depois o Vini nessa mesma viagem caiu em cima de um copo de vidro e cortou aqui. E olha que curioso, essa foi uma viagem que de fato foi um perrengue atrás do outro. E que foi uma das que mais perrengues marcou ela, né? preocupantes. E você trouxe a mesma viagem como É. uma das que mais marcou no episódio que a gente falou sobre aprendizado, né? Exatamente. Você vê, Então, uma marcou coisa não mesmo. exclui a outra. Mas uma coisa não É. exclui a outra. Eu acho legal de trazer essa questão do perrengue, até nesse alinhamento de expectativas. Tipo, muitas vezes a gente mostra, né, partes boas, óbvio. Acho que nós três aqui a gente fala a verdade. Não vai estar lá filmando seu filho com a cara enfiada. lógico. Não dá nem tempo, Mas você né? vai contar É. depois, a gente passa muito isso. Mas é claro que 90% do que é visto é a parte boa. E eu acho legal a gente contar sempre. Tem sim perrengue, mas o perrengue não anula o quão bom é, o quão importante é pra nossa família, pras crianças. Tipo, Os que momentos incrível que é juntos. viajar com eles, né? E mesmo que nós três já tenhamos passado perrengue de saúde com os nossos filhos, a Nath, que contou que o filho ficou com pneumonia na França, Exato. internado, a Ká, que já saiu no meio da noite em Orlando sozinha com as crianças. Então, apesar disso, seguimos viajando. Fizemos Seguimos viajando. muitas outras E assim, viagens de depois. quantas viagens, Acontece. né, de uma amostra, de quantas viagens aconteceu em uma, duas, É. né? Então, E a assim, questão é, gente, tem criança em qualquer lugar do mundo, né? Ou seja, todas as crianças que estão ali, elas também vão ao médico, elas também frequentam. Então, assim, a gente tem que entender que a gente não pode deixar de fazer as coisas por um medo de uma coisa que não aconteceu, né? Porque pode acontecer, os imprevistos vão acontecer e a gente precisa saber lidar com eles.
A gente, né? inclusive, a gente é muito mais tem... forte do que imagina. Com certeza. E a gente só sabe testando, né? Você sabe testando. E a gente tem, então, episódios tanto de medo quanto de perrengues de saúde e dicas de farmacinha, de como a gente organiza a questão de hospital, de atendimento, de seguro viagem. Sempre fazer o seguro viagem, É. gente. Então esse é não um economize. esse é um conteúdo bem legal, assim, para quem viaja com crianças, ou até tá na fase do medo mesmo, né? Que ainda não Sabe começou. que esse episódio do medo foi até eu que pedi pra apresentar, porque ele é muito representativo pra mim, assim. Uma grande fala assim, qual foi uma das maiores mudanças na sua vida depois que você se tornou mãe? Muita gente, assim, óbvio, é super positivo, mas uma coisa que me marcou muito nessa mudança pra mim foi me tornar uma pessoa medrosa, quase fóbica com algumas coisas. Lógico que aconteceram alguns traumas ao Foram longo da gatilhos, minha né? rota como mãe pra eu ficar mais medrosa, mas eu era corajosa. Eu nunca fui super aventureira, nunca escalei nada assim, mas eu não tinha medo de coisas que hoje eu tenho. Então esse episódio marcou muito, porque é algo que eu tenho tentado trabalhar muito em mim, até pra eu conseguir fazer uma cirurgia que eu vou fazer em breve. E quando esse episódio for ao ar, já vai ter sido super bem sucedido. Com certeza. Maravilhosa, amiga. Mas que eu tô com Ah, não. medo, tenho gente medo de fica. muita coisa hoje. E esse episódio, até recomendo vocês assistirem, ele é mais profundo do que alguns outros, menos engraçado do que o Menos do leve. casal. Mais importante. Mas foi muito representativo pra mim, É. assim, gostei de ter falado sobre isso e acho que as pessoas se identificam com mães Com medrosas. certeza. Com certeza, aqui, né, nasce o filho, nasce a culpa e o medo, sempre. Uma coisa também que eu acho que a gente trouxe bastante nessa temporada foi a flexibilidade. A gente bateu muito no martelo, tanto de nós sermos flexíveis, porque uma das questões que eu mais recebo, e acredito que as meninas também, é essa questão, como você faz com a rotina das crianças, como funciona o fuso horário, como que você lida com o horário de comer, de dormir, E eu acho que a flexibilidade é um dos segredos, assim, para você conseguir viajar de forma leve com as crianças. E, por outro lado, a flexibilidade também apareceu muito como um ganho, né, para as crianças. Você treinar a flexibilidade, justamente saindo dessa rotina que vocês tanto se preocupam, desde que você é bebezinho, com certeza vai influenciar na sua flexibilidade, jogo de cintura, modo de encarar a vida, né, os contratempos, quando for adulto. Então, acho que isso foi bastante positivo, assim, que a gente trouxe na grande maioria dos episódios. É, um bebê que dormiu bastante em carrinho, quem sabe, e sentado, quem sabe vai ser um bebê que Vai virou dormir uma no criança melhor no avião e Sem depois um adolescente melhor no hostel. É, Tá vendo? exatamente. Nem vai precisar de executivo, é um investimento, na verdade. É, sai cara a brincadeira de Sai cara. criança, né? Não, eles estão treinando desde que eles nasceram, eles nem sabem, né, a diferença não. quase entre Meu executiva filho e econômica. Fala então... que criança não lembra da viagem, a gente viaja praticamente só na econômica, né? Fala, a criança não lembra da viagem, mas meu filho nunca esquece a vez que ele foi deitadinho na Bíblia. Somos todos vivos. Ele foi 2 vezes Somos assim. todos Tá vivos. vendo? Ele entrou, ele entra e fala, hoje a gente Vai não pra vai aquele aqui lado nesse dali. deitado? Eu falei, não, filho, é muito caro. Aí ele, mas eu posso trazer o meu cofrinho. É, Ai, ó, que gente. inocência. A Valen vira e mexe perguntando por que a gente sempre vira pro outro lado? Fala, ai, minha filha, quando você crescer for comprar essa passagem, você vai me entender. Ou entendam de milhas, né? Porque, Ou aliás, estude milhas desde agora. porque eu Aliás, sou- gente, esse é um tema muito bom para um episódio na próxima Com temporada. certeza. Milhas e, de repente, trazer alguém aqui que entenda muito. é legal. Acabou de me Porque ocorrer. eu não sou Eu também não. expert aqui. Gente, posso falar? Também. Que Ah, vergonha, santo de casa né? não faz milagre, olha. Não, a gente deveria entender, A gente sério. Mas a deveria. gente vai melhorar pra próxima É. temporada, a gente vai Não, trazer dicas. eu consigo milhas quando vou sozinha, ou quando vou com um, talvez, mas pra família toda eu não Ah, não, tento. esquece. Não, eu nem tô falando desse nível. É, a gente não, não, vai do conseguir tipo- nunca 5, 8. É, não, mas às vezes sozinha, em baixa temporada, às vezes é mais fácil. Vamos trazer alguém expert. O que a gente fez na última vez, não foi nem a última, já faz uns 3 voos e eu sei que tá demorando porque eu estou na fila do próximo upgrade. Mas a gente tava voltando de Portugal e a gente conseguiu um upgrade por pontos no balcão. Só 2. Ah. Só 2 lugares. Aí o combinado foi o seguinte: vai o mais velho de cada grupo, né? Então, dos adultos e das crianças. Então, foi o meu marido e a Valen. Eles foram lá na executiva. Na próxima que a gente conseguir, vou eu e o Joca. Ah, E aí, em entendi. um outro momento, vai meu marido e o Dudu.
Então eu e o Joca, a gente tá nessa batalha, tá? A gente chega no aeroporto, meu, agora hoje vai dar. Não deu de novo. Tudo bem, filho, não vamos desistir. E foi muito engraçado, porque dessa vez eu fui atrás, né, com os meninos e eles na frente. Daí a Valen ficava vindo. Joca, você está conseguindo descansar? Joca, não precisa ficar muito triste, porque ele ficou arrasado, né? Joca, não precisa ficar muito triste. Deita mesmo, é melhor, mas não é tanto diferente. Ai, que bonitinha. Mas ela vinha o tempo inteiro, você tá conseguindo dormir? Não, Valen, não tô. Ai, eu vou lá dormir um pouquinho. Daí eu vou. Aquela coisa, tô querendo te ajudar, mas tô querendo me exibir Eu também também. quero dar uma exibida, não acontece sempre, né? Não, que já aconteceu também com o Pedro e o dos gêmeos, foram sorteados para a executiva. E aí os gêmeos se revezaram. Como eles são iguais, o cara nem prestou atenção quem era quem, entendeu? Ficou 6 horas um, deu o outro depois 6 horas. Você Não sabe pode que eles fazer vão isso. usar isso na escola, Eles vão usar isso né? na escola, mas eles são iguais, então não teve problema. O comissário nem reparou. Vai chegar uma multinha lá na tua casa É, agora que você... Exatamente. Agora ela acabou de contar que Só não quer conta a mencionar companhia. a companhia. Não. Ah, pronto, 12 horas. Um episódio que também está entre os mais assistidos foi como transformamos nossa paixão por viagens em trabalho. Quem está chegando agora, quem nos acompanha há pouco tempo, muitas vezes não entende que esse é o trabalho. Então sempre vem a pergunta assim, com que você trabalha para conseguir viajar tanto? Que esse é o nosso trabalho. Então a gente fez um episódio contando como foi o início de cada uma, de transformar as viagens num negócio. Esse é a única e a principal fonte de renda aqui de nós três, Sim. né? Nosso trabalho mesmo. O Mães Sem Escalas é um projeto de nós três que também é encarado como trabalho. E foi muito legal poder conversar sobre isso, porque é uma curiosidade muito grande. A forma que cada uma, né, monetiza e a forma que cada uma encontrou essa paixão como objetivo também, né? Porque a gente falou muito sobre isso também. A gente, quando vai viajar, a gente vai divulgar um lugar, alguma coisa nesse sentido, muitas vezes a gente não está ali a lazer, a gente está ali profissionalmente, sempre profissionalmente, mas eu digo assim, às vezes a gente faz umas press trips, às vezes a gente vai realmente com alguma parceria, né? Isso tudo é trabalho. Então, muitas vezes as pessoas chegam pra gente, pedem as dicas, às vezes a gente não consegue responder com tanto, né, a curto prazo, porque é uma entrega ali de trabalho. E a gente ali também é a forma que a gente tem, né, de ganhar dinheiro. A gente está monetizando. Você falou do Booking.com, né, que é uma forma de você monetizar também. Então, existem vários vieses que cada uma usa. Sim, publicidade É o principal. As comissões que a gente ganha com a agência de viagem, quando a gente fecha as viagens, no meu caso, né? Então, eu acho que tem muito grama aí para ser explorada nesse sentido, porque não tem, não, só ganha dinheiro dessa forma. A gente faz o mesmo trabalho e cada uma, né, tem a sua maior fonte de renda de uma forma, né? Isso Não, é que é total. bacana, né? E vai se complementando. E eu acho que ainda é um trabalho que está crescendo e sendo de fato visto e respeitado por outras pessoas que não trabalham, né, nesse meio. Então, geralmente essa pergunta vem de pessoas que estão lá no escritório, 9 às 6, aquela coisa que a gente está acostumada desde sempre, né? Exatamente. A gente tem uma profissão que, por exemplo, eu sempre brinco, meu pai não tinha a menor ideia que eu ia ser influenciadora digital. Tipo, É o que novo, que é isso? é novo. Eu entendeu? comecei a faculdade, não é que eu tenho 35 anos, ou seja, não é que eu fiz a faculdade há tanto tempo, mas na minha faculdade, na aula de marketing, ainda não tinha Não era um assunto. aula de redes sociais. Exatamente. Isso não era. Foi algo muito rápido, né? E a gente tem influenciadoras que estão no mercado há 10 anos, mas elas mesmas contam que é algo, né, que começou muito diferente do que é hoje. Eu comecei há 10 anos, quase 10. E era uma terra de ninguém, né? Era uma coisa totalmente diferente do que é hoje. A gente tinha muito blog. Tem gente que Tem começou espaço, muito depois e cresceu Exatamente. mais. Sem dúvida, hoje sem exatamente. dúvida. Não tem. Eu acho curioso, porque vira e mexe eu abro caixinha de perguntas e a pergunta que eu recebo é essa: você trabalha com o quê? Aí sempre respondo, Com que o pra te marido? entreter. Não. Eu tô aqui pra você estar lendo minhas respostas, é pra te entreter, né? Não, e outra coisa, do tipo, você vive viajando. Gente, é um trabalho, né? As pessoas têm que valorizar da mesma muito forma. menos tranquilo do que as pessoas imaginam, né? Porque, assim, isso é zero uma reclamação. Eu falo que, ótimo, assim, eu adoro, consegui o trabalho que eu mais sonhei sem nem saber que ele existia, onde eu consegui de fato, né, e acho que todas nós, juntar a maternidade, então eu continuo acompanhando meus filhos hiper de perto, com as viagens, que foi sempre uma paixão para mim, um desejo muito grande, né, uma vontade de conhecer o mundo muito grande,
e um trabalho bem remunerado. Então, assim, nunca vou poder reclamar disso. Mas as viagens não são as mil maravilhas que todo mundo que imagina. todo mundo acha. Tem Assim, briga, tem ainda perrengue. mais a gente que concilia a família, né? 90% Tem que das viajar, viagens. trabalhar, gravar É. conteúdo e ainda cuidar dos filhos, né? Não tem Exato, babá e edita. E junto, na quantas maioria das vezes a gente vai dormir, né? A gente já trocou várias mensagens de madrugada madrugada. viajando. Tipo, e aí, tá editando? Cara, é às 4 da manhã, pra acordar às 6 com a criança no dia seguinte, entendeu? Eu Não brinco é? assim, Não é nada que fácil. existe aquela frase, escolha um trabalho que você ama e você nunca mais vai precisar trabalhar na vida. Aí eu falo assim, escolha fazer do seu hobby um trabalho e você nunca mais vai ter um hobby hobby na da vida. vida. É exatamente isso, né? Porque as viagens, elas não. Férias, o que são férias, né? É. Tipo, brincadeira média, é real, porque nas nossas férias é quando você mais trabalha. Sem Mas dúvida. vocês trocariam hoje por De outra jeito coisa? nenhum. Não, de jamais jeito voltaria para a nenhum. empresa. E tem uma outras coisa- coisas que a gente falou também, desculpa te interromper, da exposição, né? A Que gente envolve conversa muito muito as sobre crianças, isso. a família. Então, sim, é maravilhoso, é incrível. Quem tiver interesse de entrar no mundo da internet, assim, eu né, super incentivo. Eu acho que é um mundo novo, muito legal, que está muito presente na vida de todo mundo. Mas, assim como todos. Esteja E tem uma preparado coisa- pro hate. Tem uma coisa que a gente não falou. Acho que o nosso emprego aqui trouxe coisas maravilhosas, inclusive as amizades. No roteiro isso, Não ela tava no falou. roteiro, tá vendo? Mas Ai, já que a gente tá no final do ano, a gente gente, já que vai ficando aquariana mais emotiva. carinhosa. Ai, a gente podia gravar um no Rio, né? Convida a gente na sua casa, amiga. Lógico, vocês juntas, ó, vai dar 9 pessoas. Imagina! Maravilhoso. Já leva cachorrinho, cadê? Sem sombra de dúvida, acho que é isso, né? O hobby que a gente tem, eu acho que essas paixões. É muito bom. Eu sou muito realizada hoje conseguindo. Eu já fui uma pessoa que trabalhei muito em empresas, já fui gerente de recursos humanos de empresas enormes. E eu não me vejo mais nesse modelo de você ter hora para chegar e não ter hora para sair, independente da quantidade de filhos que eu tenho, mas porque hoje eu posso muito mais colocar minhas ideias criativas, eu posso muito mais ser eu dentro do meu negócio. Aliás, os nossos negócios, acho que eles só dão certo porque nós somos muito autênticas, né? Cada um tem o seu jeito, mas a gente só divulga o que a gente acredita, só fala do que realmente a gente compra, Viveu, né? Do que a sim. gente viveu. Então, assim, eu muitas vezes as pessoas me buscam, me perguntam e me pedem determinadas coisas. Eu falo assim, olha, eu não tenho como te indicar porque eu nunca fui, Sim. né? Então, mas você não montaria meu roteiro? Eu falei, eu nunca fui. Então, se você quer que eu monte o roteiro de um lugar que eu nunca fui, eu acho que é mais fácil, de repente, você ir para uma pessoa que já tenha esse conhecimento. E assim vai, né? Eu acho que sempre preservando a nossa autenticidade. Eu acho que isso aqui a gente tem de sobra. Sigam a gente para as mais dicas. Siga, né? Arroba quem tá no Spotify, arroba Lala Rebelo, arroba Mala de Mãe e arroba Natália Nath- Gomes BR. Natália Gomes BR. Com TH. Ela é quer fervo. fingir que é sério. Aí arroba Mãe Sem Escalas. E, bom, e agora, assim, antes da gente encerrar, vou fazer, assim, a pergunta pra quem tá assistindo, assim. Se tivesse que escolher uma viagem de todas que você fez com crianças, assim, pra fazer de novo, igualzinha, tem alguma que você faria igualzinha, sem mudar nada? E se sim, qual é? Qual foi? Tcharam! Foram tantas, né? Mas eu vou dizer que teve uma que talvez por estar mais recente tenha me marcado mais, que foi a Córcega, que é um lugar que poucas pessoas falam, mas é um lugar lindíssimo. Você consegue realmente vivenciar a terra de Napoleão Bonaparte, que eu sou apaixonada pela história da França, então tem muito ainda da cultura, do legado que ele deixou ali, tanto que os córcegas, eles se acham diferentes, eles se acham que são um país diferente da França, né? E eu acho que a cultura, a comida, a forma que as pessoas recebem, as praias lindíssimas. Aí eu acompanhei sua viagem, As fiquei pessoas babando. pensam só na Sardenha, amor, vai pra vizinha, Córcega, que ela é linda também, né? E vocês é mais sabem que ela vazio? É mais vazio, é mais barato, né? E lá a gente ficou num esquema de casa, alugamos uma casa, não era de frente pra praia, mas assim, era o estilo de vida dos córcegas me encantou muito, né? A forma como eles vivem, a cultura, a comida. Então, acho que, sem sombra de dúvida, dos últimos tempos, assim, é uma viagem que eu me arriscaria a dizer que foi muito legal, isso internacional. E nacional, Fernando de Noronha, né, que assim como Lala falou do recasamento dela, ano passado eu também recasei lá em Noronha, aí já recasei com aquela
penca de filhos, todo mundo junto, né? Ai, gente, só eu não Parecia recasei. coelha, sabe? Todos eles, assim. E era uma forma muito mais diferente, né? Porque você pode escolher, não era aquele só convidado dos pais. E na praia, que para mim era uma coisa importante, que eu tenho uma conexão com a praia muito grande. Então, internacional e nacional, acho que para mim foram esses dois destinos muito marcantes. Arrasou. E você, Cami? Eu sempre tento fugir do óbvio, porque a gente fez muitas viagens fora do óbvio, que são muito legais e que eu guardo com muito carinho. Mas, de novo, pela 20ª vez, Orlando tem meu coração, principalmente na época que a gente tinha um apartamento lá e a gente passava temporadas, assim, sabe? A gente ficava 6 meses no ano, dividido, 3 e 3. Eu fiquei muito com as crianças lá, só a gente. Tem um espacinho especial, fator assim, é sentimental bem forte. emocional pra gente, assim. E Brasil, tem alguma que marcou muito? Alagoas me marcou muito porque foi uma surpresa. Já sabia que eu ia achar lindo, já sabia que as crianças iam aproveitar muito, mas a vibe estava muito boa, porque isso também influencia tanto quanto o destino. É como você tá, né? A energia que você tá naquele momento. E os 5 estavam muito bem. E Gramado, né, que a gente foi pro Natal Luz agora, também foi uma grata surpresa, assim, sabe? Foi um destino que a gente se divertiu muito, que eu fui embora querendo voltar. Bom, E pra vocês? mim, internacional, eu não quero ser repetitiva, porque eu acho que já tem uns 3 ou 4 episódios que eu venho falando da África do Sul. Mas eu e o meu marido, a gente tem algo muito forte com a África do Sul. Eu já fui 3 vezes, ele já foi 4. Todas as oportunidades que a gente teve foi, assim, a gente viajar os dois, a gente foi Botsuana, Tanzânia, Moçambique, enfim, eu amo aquele lugar. Então, a gente escolheu a África do Sul como o destino dos 10 anos de casados que a gente levou a família. E foi, surpreendentemente, um destino muito kids-friendly. Até encontrei gente que mora na África do Sul com crianças brasileiros, eles falam, é o país mais kids-friendly do mundo. Não, até parquinho vinícola, você achou? Vinícola, degustação de óbvio. vinho, é um Que destino. achado. Todo lugar do mais chique tem um menu kids gostoso, Sim. sem tanta gordura, assim, me encantou mesmo. E os safaris são muito legais, muitos hotéis preparados para fazer safari com criança. Então, tipo, falaria a África do Sul. Mas aproveitando que eu já falei muito da África do Sul, nessa mesma viagem, como queríamos fazer um recasamento, celebrar essa renovação de votos na praia também, que era muito importante para mim, meu cachorro chama praia. Faz parte da nossa história a praia, a gente morou no Panamá. Escolhemos uma ilha ali perto que desse para combinar. E foi Ilhas Maurício. E eu já tinha ido para Seychelles e para Zanzibar. E para Moçambique também, na praia. E confesso que Maurício era a última das minhas prioridades nessa lista de ilhas do Oceano Índico. E me surpreendeu de um tanto. O lugar é lindo. Turquesômetro apitou? Apita, assim, não é bizarramente turquesa como Zanzibar ou Maldivas, mas tem lugares muito turquesa, mas a vibe é uma ilha segura, sabe? Dá E os pra hotéis? alugar carro. Os hotéis são incríveis, assim. Tem É hotéis estilo caros. Maldivas, né? Não são hotéis isolados em ilhas, são hotéis na ilha principal. A gente ficou no One and Only, tem o Shangri-La, tem o Four Seasons, tem o Beachcomber, que também são muito legais, que é uma rede local. Mas, apesar de ser caro esses hotéis de luxo, eles saem menos caros do que, por exemplo, em Seychelles. Entendi. Então você Seychelles consegue muito ficar num super hotel. É uma viagem que mais acessível, não é acessível, mas, assim, mas dá pra fazer de forma acessível. E nos surpreendeu muito o dia do casamento. Foi muito legal. A gente escolheu lá por Energia, acaso né? e adorou a E de energia novo, do também lugar. tem uma questão emocional muito importante. Viagem é isso, né? É. Ainda mais em família, assim. Faz toda a E é diferença. fácil também. Agora voltou o voo direto pra África do Sul. 8 horas, você pega a conexão ali rapidinho e Mas fala que você rapidão. ficou contando ali, todos os dias você olhava ali pra ver se esse voo ia sair, porque você foi uma das primeiras a embarcar Foi nesse na voo. emoção. Porque a gente comprou esse voo pra África do Sul no começo do ano, quando a Latam anunciou a volta do voo direto. A Aí gente adiou. comprou pra setembro, só que era pra voltar em julho. Aí adiou pra agosto. Aí você, meu Deus, a minha viagem, meu Falava retorno assim, marcado. já mais uma vez Você acabou acabou nem toda a mudando, viagem. né? Deu certo o seu dia. Deu certo. O primeiro voo saiu, tipo, uma semana antes do meu. O que era pra muito- ser, né? E aí, do Brasil, eu também tenho essa história com Alagoas, em especial Patacho, ali Milagres Patacho. Até compramos um terreno lá, mas até hoje não começamos a construir uma casa lá, mas é um lugar que a gente gosta, Tem uma sim. conexão, né? E o Piauí também foi uma viagem nacional muito especial, Piauí, surpreendente, assim, porque eu sabia que era lindo, tem os lençóis piauienses, mas me encantou mais, assim, Barra Grande, Parnaíba, é incrível.
Ai, E eu acho que é isso, nossos destinos ganhadores. e eu vou ficar com saudade, gente. Ai, eu vou ficar com saudade. Como é que vai ser agora, gente? A gente quer agradecer muito para quem nos acompanhou até aqui. E que continue, né? Na próxima nos acompanhando. temporada, em 2024, a gente pretende trazer convidados em alguns episódios. E nesse inteirinho acompanha os nossos Instagrams, inclusive do Mãe Sem Escalas, que tem outros conteúdos também. Sem Tem dúvida. muita dica, muitas viagens, tem muita coisa gravada. Compartilhem, sigam a gente, se inscrevam no canal Mãe Sem Escalas. Cada uma Porque vai estar no lado aqui tem do gente mundo. do Rio, a Ana de São Paulo, eu moro quase no interior já de São Paulo, conciliar que a agenda é um eclipse. É sempre sempre. um esforço, né? Não, que e vale a esse pena. projeto foi tão legal, né? Porque eu acho que da conexão que a gente tinha, né? Do tipo da gente falar das mesmas coisas, falar dos perrengues, falar das coisas boas, das coisas ruins, né? E não ter medo de dividir isso, nem de Sim. compartilhar, porque não tem só coisa boa na viagem, né? Fluiu muito bem. Então, que bom, deu super certo, que venha 2024 com muitos desafios aí pela frente. Cadê o brinde? Cadê o nosso champanhe? Não tem? Não, pô, se a gente tem taças aqui. Obrigada, Até. gente!